Olá pessoal do turma do sexto ano A, sexto ano B, aula de língua portuguesa, professor Arlécio. A gente está com um temazinho novo hoje. Abram a página do livro de vocês na página 125. O tema de hoje a gente vai falar sobre discurso direto e indireto. O leitor pode conhecer as palavras e os pensamentos das personagens pela sua própria voz ou através do narrador que reproduz essas palavras ou pensamentos. Assim, num texto narrativo, podemos conhecer as falas dos personagens de forma direta ou de forma indireta. A forma direta é quando reproduz fielmente a fala do personagem. Já a forma indireta é como o narrador, o autor, fala como se fala indiretamente, como o personagem se sentiu, como ele falou. Veja bem, discurso direto. Os personagens falam diretamente umas com as outras, em diálogo. Para constituir Cada fala constitui um parágrafo introduzido por um travessão. Então, o que caracteriza o discurso direto? Porque é a fala direta do personagem. Exemplo na figurinha aqui. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero não ficar de castigo, disse o amiguinho da Mafalda. Veja, ele mesmo está falando isso e não o autor está dizendo que o amigo dela não fez o trabalho. Uma característica importante do discurso direto são as marcas gráficas. Sempre vem com travessão, entre parênteses, vem com aspas. Essas marcas gráficas, ou seja, travessão, aspas, parênteses, elas marcam um discurso direto, que caracteriza o quê? Que o próprio personagem falou daquilo dali. Já o discurso indireto, as personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava ficar de castigo. Olha a diferença desse balãozinho aqui para o balãozinho anterior. O personagem mesmo falou: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Isso no discurso direto. No discurso indireto, os personagens eles não falam diretamente, mas através do narrador. E o narrador fala: na segunda-feira o Manelinho contou que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Como verificaste, quando a Mafaldinha reproduz a palavra do seu amigo, procede a algumas modificações. Na verdade, a passagem de uma fala do discurso direto para o discurso indireto obriga a certas alterações. O que eu quero dizer é o seguinte: uma fala, por exemplo, eu estou conversando com um aluno e eu falo assim: Pedro, você tirou nota 10. Aí eu pego um travessão, o professor Arlécio fala: Pedro, você tirou nota 10. Aqui há uma fala do personagem, um discurso direto. O personagem Arlécio, professor Arlécio, fala que Pedro tirou nota 10. Agora, se eu for falar de forma indireta, um outro aluno falando, o João falando, o professor Arlécio disse que Pedro tirou nota 10. Veja que essa forma aqui é uma forma indireta. Não é o próprio personagem que fala, e sim o narrador.
No discurso direto, as falas são introduzidas por parágrafo e travessão. Por vezes, aspas podem substituir o travessão. Olha aqui, gente, a dica para você acertar na nossa provinha futura. No discurso direto, as falas são introduzidas por parágrafo. Elas sempre começam no começo. Por parágrafo e travessão. Por vezes, as aspas, aqueles dois pontinhos suspensos, para substituir o travessão. Então, a marca gráfica aqui é que denuncia que é discurso direto. Já o discurso indireto, o narrador introduz a fala da personagem por um verbo declarativo. Eu gosto de dizer que são os verbos dicende. Dicende porque sempre diz alguma coisa ou querem dizer alguma coisa, seguidos de que ou se. Então, resumindo, discurso direto. As falas são introduzidas por parágrafos e travessão, por vezes as aspas, e substitui travessão. Discurso direto, o próprio personagem fala aquilo. Se tiver ele falando, o próprio personagem falando, mas a marca gráfica, quando eu falo marca gráfica, é o que? Vem no começo do parágrafo, com travessão ou aspas. Discurso indireto. O narrador que fala do personagem, introduz a fala do personagem. Sempre vem um verbo declarativo, seguido de que ou se. Alguns verbos que introduzem discurso direto. Aconselhar, berrar, desculpar-se, hesitar, acrescentar, troçar, discordar, dizer, contar, falar, argumentar. São infinitas a quantidade de verbos do discurso direto, quando vão introduzir uma fala do discurso direto. O que é importante é você saber qual é a característica do discurso direto. É a fala direta do personagem, é o personagem que está falando. Sempre vem no começo de parágrafo, ou então ele é introduzido por um travessão, ou então aspas. No discurso direto é a própria personagem que fala. Por isso usa-se a primeira e segunda pessoa gramatical nos verbos, pronomes pessoais, pronomes e determinantes possessivos. Exemplo, olha aqui o travessãozinho, olha. Travessão, Manelinho, deves fazer sempre os teus trabalhos de casa. Veja a marca gráfica aqui, ó. Um travessão. E o discurso direto fala sempre o quê? Em primeira ou segunda pessoa. No discurso indireto, usa-se a terceira pessoa gramatical nos verbos, pronomes pessoais, pronomes e determinantes possessivos. Exemplo, a Mafalda disse ao Marcelinho que este devia fazer sempre os seus trabalhos de casa. Veja aqui que não foi o próprio Manelinho que disse, sim o narrador dizendo que o Manelinho falou aquilo dali. No discurso indireto, usa-se sempre a terceira pessoa do gramatical e mais aqueles verbos declarativos. Quando eu falo verbo declarativo, olha aqui ele aqui, olha. Verbo declarativo que quer dizer algo, com os verbos dicentes. Mafalda disse ao Manelinho que este devia fazer sempre os seus trabalhos de casa. Olha o verbo aqui, disse. E o que aqui, olha? O que e o se. Disse que, disse se. Lembra no quadrinho anterior que eu falei? O discurso indireto, o narrador introduz a fala da personagem por um verbo declarativo. Nesse caso aqui, o verbo declarativo era o que? Disse. Um verbo declarativo seguido de que ou se. Olha aqui, ó, a Mafalda disse, o verbo declarativo, ao Manelinho que, aqui, ó, sempre acompanhado de que ou se.
Então, se você for fazer a diferença do discurso direto e indireto, é o seguinte: discurso direto, professor, é o quê? O próprio personagem que fala. Geralmente ele usa primeira e segunda pessoa, verbos no primeiro ou segunda pessoa, pronomes no primeiro e segunda pessoa. E vem com as marcas gráficas, travessão para começar o parágrafo, ou então entre aspas. Professor, e discurso indireto, qual que é? Usa sempre na terceira pessoa e sempre vem um verbo declarativo acompanhado de que ou se. Abram na página 125 do livro de vocês. Discurso direto e discurso indireto. Releia esse trecho de O Pequeno Príncipe para responder as questões a seguir. Após uma reflexão, acrescentou: travessão. Que quer dizer cativar? Que sinais gráficos foram utilizados para introduzir a fala do personagem? Segundo o que a gente estudou agora há pouco, um discurso direto sempre tem as marcas gráficas, que é o travessão e as aspas. A gente vê que está presente aqui os dois. Começa com um travessão, que quer dizer, e entre aspas, cativar. Essas são as marcas gráficas. No discurso direto, o narrador reproduz literalmente a fala do personagem, que é introduzida por um verbo de elocução: dizer, falar, responder, pedir, perguntar, argumentar, indagar, replicar, implorar, afirmar, exclamar, comentar e etc. Em geral, emprega-se dois pontos, veja aqui, ó, dois pontos e travessão antes da fala do personagem. Podem ocorrer casos em que se faz o uso de aspas em vez de travessão, como eu tinha falado anteriormente. Agora, observe o exemplo seguinte: tu procuras galinha? Travessão: não, disse o príncipezinho, eu procuro amigos. No discurso indireto, o narrador reproduz com as próprias palavras, ou seja, o narrador que está dizendo, com as próprias palavras, a fala do personagem. Diferente do curso direto, pessoal, que o discurso direto quem fala é o próprio personagem. Já no discurso indireto, é o narrador que reproduz a palavra. No discurso indireto, o narrador reproduz com as próprias palavras a fala do personagem, contando o que ele disse. Os verbos de elocução são empregados na terceira pessoa e sofrem adaptações. Neste exemplo, podemos distinguir as falas do narrador e do personagem pelo emprego da conjunção que ou se, e não pelos dois pontos e pelo travessão. Veja o exemplo: a raposa perguntou ao príncipezinho se ele procurava galinhas. Ele disse que não, que procurava amigos. Veja, é o narrador falando aqui. O exemplo 1 aqui do discurso direto: tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho, eu procuro amigos. Eu passando para a forma do discurso indireto, fica assim: a raposa perguntou ao príncipezinho se ele procurava galinhas. Ele disse que não, que procurava amigos. A característica aqui do discurso indireto são os verbos descendem, mas acompanhados de que ou se. Veja que aqui tem um se. Olha o verbo descende aqui: perguntou. Está na terceira pessoa do singular. Ele perguntou. Da mesma forma aqui, verbo dizer: ele disse. Está na terceira pessoa. Mais a conjunção que. No discurso indireto, os verbos de elocução são sempre empregados na terceira pessoa.
disse, perguntou. É o narrador que reproduz com as próprias palavras dele a fala do personagem. Discurso direto não. É o próprio personagem que fala. Releia o seguinte trecho do texto. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Letra A. Identifique no texto os verbos de elocução que indicam a fala do personagem. Os verbos que indicam a fala do personagem são perguntou, aqui ó, perguntou o príncipezinho, disse e propôs. Esses três verbos aqui de elocução indicam a fala do personagem. Letra B. Que sinal de pontuação antecede esses verbos? Quando se fala em marca gráfica, ou é travessão, ou é dois pontos, ou então aspas, um desses três. No caso aqui, é o travessão. O travessão está presente antes do verbo perguntou, antes do verbo disse e antes do verbo propôs. Letra C. Reescreva as falas do príncipezinho fazendo o uso do discurso indireto. O que a questão C está perguntando aqui é para você transformar o discurso direto em indireto, as falas do príncipezinho. Então vamos lá. A resposta é, anotem aí. O príncipezinho perguntou à raposa quem era ela e disse que era bem bonita. Ela respondeu que era uma raposa. O príncipezinho propôs à raposa que fosse brincar com ele e explicou que estava muito triste. Veja, a partir do momento que eu transformo para o discurso indireto, alguns verbos eu tenho que alterar. Tenho que adaptar botando eles o quê? Na terceira pessoa, que é característica do discurso indireto. Enquanto que no discurso direto os verbos são na primeira pessoa, primeira e segunda pessoa. Letra D. Levante hipótese. Que efeito é produzido no texto ao se optar pelo uso do discurso direto? A letra D está perguntando qual é o efeito, qual é a causa, a sensação que é produzida no texto ao botar ele só em discurso direto. Gente, quando a gente conta uma história e usa o discurso direto, ela aparenta ser mais verdadeira, mais fiel ao personagem. Então, um autor, quando escreve um livro e usa o discurso direto, ele torna aquele texto, aquele livro mais real usando o discurso direto. Porque passa para o pessoal que está lendo, a pessoa que está lendo, que é o próprio personagem que está falando aquilo dali no livro. Passa uma sensação mais real, mais fiel ao personagem. No discurso direto, temos a impressão de que o texto reproduz fielmente a fala do personagem, tornando-o mais próxima da realidade, como se o diálogo tivesse de fato acontecido. Transformando algumas frases do discurso direto ao discurso indireto, elas ficam assim. Olha esse exemplo. Eu comecei minha dieta ontem. Eu transformando ela para o discurso indireto ficaria: ela disse que vai começar a dieta. Eu preciso estudar para a prova. Ela informou que precisa estudar. Vou caminhar à noite. Ela foi caminhar e volta em breve.
Nós viajaremos amanhã pela tarde. Eles disseram que viajariam amanhã. Veja, tem que ter uma adaptações no verbo. Enquanto no discurso direto os verbos são na primeira pessoa. Olha exemplo aqui. Eu comecei. Eu preciso. Estão tudo o que? Na primeira pessoa. Quando eu transformo para o discurso indireto, os verbos vão para a terceira pessoa. Para a terceira pessoa. Ela disse, ela informou, acompanhados da conjunção que ou se. Veja, nos dois exemplos aqui, olha, tem a conjunção que. Então essas certas adaptações são necessárias. Então, professor, então como estamos terminando a aula aqui, a diferença do discurso direto e indireto é o que? Discurso direto é o próprio personagem que está falando, usa-se os verbos geralmente na primeira pessoa e eles têm marcas gráficas que podem ser o que? Um travessão, dois pontos ou aspas. O discurso de indireto, os verbos, pronomes, estão tudo o que? Na terceira pessoa, mais conjunção que ou se. Essa é a diferença deles dois. Existem algumas doutrinas, alguns autores que falam que o discurso pode ser discurso direto, indireto e discurso direto e indireto. Mas como no nosso livro didático não está posto isso, não postaram isso, a gente vai deixar para mais tarde, tá? Foquem só no discurso direto e indireto, nesses dois tipos, tá? Próxima aula, nós vamos responder, eu e vocês, no nosso livro, eu aqui, fazendo aqui na nossa videoaula, e vocês anotando aí quando verem a minha aula. Vamos fazer as atividades da página 126 e 127. Atenção, não é o para casa, viu? A gente vai responder aqui na nossa videoaula. Não é para casa, não tem atividade hoje, tá? O que eu quero é que vocês vejam uma, duas vezes a minha aula aqui, esse vídeo, tá? Tá? E anotem a resposta das questões 1 e 2 da página 125 que a gente respondeu nesse vídeo. Tá? Então, até a próxima aula. Revisem essa aula. Ela é importante. Vai cair na nossa prova no terceiro bimestre. Tá? Discurso direto e indireto. Tá? Então, até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal.